Bom dia, sétimo ano, 7FA, 7FB. Nós vamos ver na aula de Geografia, já vamos agora para o livro 3, tá? De Geografia. Industrialização no Brasil, que é o capítulo 1. Espero que vocês estejam com o livro na mão para acompanhar aí. Então, na página 3, a gente vê assim, indústria e cotidiano. O que é indústria? A indústria é toda atividade humana que é responsável por transformar, através do trabalho, ele pega a matéria-prima e transforma em produtos acabados ou semi-acabados, tá? Que vai ser usado pelo ser humano, por nós, né? Aí aqui vocês estão vendo ó, carro, avião, telefone, televisão, geladeira, isso tudo é feito pela indústria. Ela pega a matéria-prima e transforma nesses produtos que vão ser utilizados pela gente. Bem, a indústria ela pode ser classificada em 3 etapas. Artesanal, que foi a primeira, como vocês estão vendo aqui, né? O que é o artesanal? Ela prevalece no século XVII e ela não usa ferramentas, né, sofisticadas. Ela usa mais o que? O artesão, ele trabalha, ele pega a matéria-prima e ele vai transformar essa matéria-prima. Ele mesmo, tá? Ele vai pegar, vamos dizer assim, o couro, que é a matéria-prima. Aí ele vai fazer o sapato. Então ele vai ter não tem máquina, na artesanal não usa máquina, tá? Então essa pessoa, né, na indústria artesanal, ela prevaleceu até meados do século XVII. A principal característica dela é a produção individual. O artesão, ele que vai pegar a matéria-prima e fazer o produto. Outro tipo de indústria que vai ocorrer a partir do século, entre os séculos 17 e 18, é a indústria manufatureira. Qual é a característica dela? Divisão de tarefas, o uso de ferramentas e de máquinas bem simples. Então, na manufatura, nós vamos ter a divisão de tarefas. Assim, vamos fazer um sapato. Então, vai ter aquele que vai cortar o sapato, aquele que vai pegar o couro, cortar o sapato, vai ter aquele grupo que vai costurar o sapato na máquina e o terceiro grupo vai fazer o acabamento. Então, isso é a característica da indústria manufatureira. Agora, na indústria maquinofatureira, ela vai ter início no século XVIII, com a Revolução Industrial. As principais características dela é máquinas, né, do mais simples ao mais sofisticado, como hoje em dia a gente vê os robôs, né, sendo empregados na fabricação vamos dizer assim, de automóveis, tá? Então, os 3 tipos de indústria: manufatura, primeiro artesanal, depois vem a manufatureira e finalmente a maquinofatura. Vocês estão vendo os exemplos ali na página 4. Aí nós vamos passar para a página 6, onde ele diz assim: a produção de bens. A atividade industrial está dividida em 3 ramos: a indústria de bens de produção, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Então, o que é a indústria de bens de produção? É aquela que vai produzir a matéria-prima para outra indústria. Então, assim, o boi fornece o couro, que vai ser usado aonde? Na indústria de calçados, tá? Aí ele dá até um exemplo aqui no livro, quando ele diz assim, a indústria de bens de produção produz o aço, que vai se transformar em produtos acabados, como a geladeira, o automóvel, tá? Outro tipo de indústria que nós temos é a indústria de bens intermediários. É aquele que faz máquinas e equipamentos que vão ser usados em outras indústrias. Aí ele dá um exemplo. As indústrias de máquinas, motores e autopeças, né? Elas vão fazer máquinas para ser utilizada em outra indústria. E a indústria de bens de consumo,
é aqueles que vão fazer os produtos que vai ser consumido diretamente pela gente, tá? Por exemplo, ela pode ser bens duráveis, né, como os eletrodomésticos, que não são tão bem duráveis assim, né? Aí ele dá o exemplo de eletrodomésticos, móveis, automóveis, produtos eletrônicos, produtos de informática. Esses são chamados bens duráveis. E os bens não duráveis, que são os tecidos, as confecções, os alimentos, os produtos de higiene e limpeza e remédio. E ali eu gostaria que vocês olhassem na página 8, vocês estão vendo um mapa mostrando a atividade industrial no Brasil, aonde se concentra onde eu vou encontrar a maior concentração de indústria. Está aqui, ó, na região sul e na região sudeste, né? É aqui nessas duas regiões que a gente tem a maior concentração de indústrias. Bem, no século XVIII, a expansão da atividade mineradora na região de Minas Gerais fez com que a coroa portuguesa transferisse a capital, né, da província, que era Salvador, aqui para o Rio de Janeiro, tá? Então, o Rio de Janeiro passou a ser a capital da província. Após a nossa independência, né, que ocorreu no ano de 1822, veio a expansão do café. E com isso, muitas cidades e outras indústrias surgiram em consequência disso, tá? Mas nós vamos falar nisso mais tarde.